Temos muito a fazer. Vou simplesmente pular direto no rio em que já estamos. Não tenho tempo para conversar esta noite. Há muita coisa acontecendo no reino do Espírito. Normalmente eu conversaria com vocês, mas talvez faça isso depois. Mas estou pressionado por dentro, no meu interior. Sinto o rio. Estive nele o dia todo intercedendo por esta grande nação. Posso compartilhar partes do que ouvi e ouvi sobre um novo dia D moderno. Novo dia D moderno. Pois já há um evento que está acontecendo. Já está em andamento. Coisas foram decididas hoje. Grandes decisões foram tomadas hoje a respeito de um grande evento. Precisamos orar pela América. Precisamos orar pelo que estou ouvindo e vendo pelo Espírito de Deus. Isso é muito sério. Experiência de Pearl Harbor à Alvorada Vermelha. Estou dizendo a vocês, pelo Espírito de Deus, precisamos orar por esta nação. Precisamos orar por nossos líderes e precisamos orar contra ataques surpresa. Pois hoje foram ditas coisas no reino espiritual que são muito, muito sérias. E eu lhes digo isso como sentinela, e vocês precisam orar. Há uma urgência como nunca senti antes. E nós vamos simplesmente mergulhar nesse rio em que estive o dia todo. E eu disse ao meu filho que não faria um vídeo porque estive orando. E eu fui para o Espírito. Estou dizendo a vocês pelo Espírito de Deus, mesmo com o que encontraram em Fort Worth, Texas, com esse homem com dispositivos explosivos. E tudo o que foi revelado hoje, teremos a vitória em nome de Jesus. Mas há um grande abalo para despertar vindo para esta nação. Há um grande abalo para despertar vindo para o mundo, senhoras e senhores. E é hora, corpo de Cristo, da grande urgência que está sobre esta igreja. Ele disse que não há urgência. Não há urgência para este momento. Nenongi pasere por a boca tara taken mosatai. Mei poi bako mananaya posatai le mosatu. Meli kote timo no mosikandeo patai. Leita te kone mato. Li animosike apaye no dai. Manori basitariota kone manadosi. Likandorobosi tanderebosi atai. Lodimoni kandorobosai otu. Rediondorobosi abodabasu. Leitande. Leatande apokande apose. Liandorobosi amorabosai abudoroboyai. Meditike abudabasu nerabasai. Letando yabunyadabandos. Leondorobosi liandorebasu. Reteriano, le candorobosi andorobosai, le handorobosi robosai, lo pando, banande se, landorobosi tararabosai, lo pando bicang, le omboroboki amanamokang, le tato picanorobosi, le tebus, le totibandos, le tando basato, le candorobosi tananamotamane, de te di kao, le te mananobedose, londo mingande de busikala matoka namate ke take in a bosano. Le bo shushe de besi. Le bo shushe de bete. We see this, le citus. We stay in that seat. We stay in the seat. We stay in that seat. We stay in the seat. Waking up at your feet. We're there. We're there. We're there. I see it again, Lord. Condes. Don't te le matu que say de butan. He was talking to this
Ele estava falando sobre as finanças e estava falando sobre as coisas, as portas abertas. É hora de voar através das portas abertas para a grande, grande bênção que tenho reservada. Nenonena esse deixo kudepa ine. Ye kudeba ikum shekanosh. Deo kata emotikana say. Le kodaya wishkango ilidanga inga shego de bahanman. Take unea say pushara tabisne. Oh neo patata upekiri mo ibasha. Emo di basha matatui baya ne mushingane mo kimbado emo stange ora. Leo pai poyatare de wo shaturoma. Ready mandari bashare taken in emotaminum. Testo shashara teke. Te costa sara teke. Leko tokoda bokete me. Rato tone de mekekene. Que todo segredo oculto seja revelado em nossa nação. Nós chegamos até essas portas, querida. Adicione a sua contribuição. Adicione a sua contribuição quando eu disser para todos orarem comigo. Me ajude. Nós vamos empurrar isso adiante. Há 2.200 de vocês agora. Me ajude a empurrar isso adiante. Há uma surpresa de grandes decisões que foram tomadas. Eu os vi se comunicando hoje e todos estão lá. É que o mecanismo foi acionado. Ele continuava falando sobre o dia D, um novo e grande dia D, um importante novo dia D. E eu vi que ele disse, é de costa a costa, orando por esta nação, orando para que nosso presidente tenha sabedoria sobre o que fazer diante da experiência do amanhecer vermelho que está dentro. Isso é como um cavalo de Troia. Você entende? A América é difícil demais para alguém chegar de navio e atacá-la. Nós temos o maior exército do mundo. Mas se você conseguir infiltrar por dentro, se conseguir envenenar por dentro, um de cada vez, através de uma invasão que foi planejada por outra parte de forma intencional, não uma invasão. Eles colocaram um homem que era senil. Ele era senil e eles sabiam o que estavam fazendo. Vocês sabem como 2020 foi roubado? Não foi, isso não está certo. Eu estou dizendo a todos vocês, pelo Espírito de Deus, vocês precisam me ouvir. Coisas estavam acontecendo durante aqueles 4 anos e as pessoas vêm e eu as vejo, elas estão aqui dentro. Mas não é um ataque de fora. É algo que está dentro e vai se espalhar. É um veneno que está por dentro. E é uma nação que está por dentro, esperando as ordens para atacar. O que foi que disseram para eles fazerem? E eu ouço a conversa hoje. Há muito no espírito hoje. Enquanto eu estava sentado e dirigindo por aí, o Senhor disse, você precisa ir a essas áreas específicas e quero que você ore. E quando fomos até lá, ele estava falando sobre despertar, dizendo para o corpo despertar. Eles estão sem tempo? Eles estão sem tempo. Eles precisam saber da urgência deste momento. Eles precisam ter a urgência deste momento. Há tantos cínicos porque estão tão secos. Ele continuava falando sobre o quente e o frio. O quente e o frio. Ele continuava mencionando o quente. Ele disse, há tantos frios diante de mim, há tantos frios. Eles nem sequer são mornos. Eles estão frios. Eles não conhecem os sinais dos tempos em que estamos. E esse é o coração do Pai hoje. Muito urgente, a urgência do momento da experiência do Red Dawn. Você está vendo pequenos indícios disso. O homem em Fort Worth, o homem em Washington DC, eles são indícios, eles estão aqui. É muito diferente quando você sai disso e vem para cá e você está
Vocês estão empurrando tanta gente, pessoal. É um reino diferente para mim, mas eu vou fazer é agarrar isso e puxar, e é conduzir isso com vocês. E é muito mais fácil quando você está sozinho com sua esposa e seus filhos e está brincando no carro, mas existe um manto que estou esperando que caia sobre mim que é diferente, um fluxo diferente. Pai, eu amarro toda feitiçaria contra mim, eu amarro e devolvo para eles em dobro. E nós dizemos, em nome de Jesus, você não vai impedir, não vai ferir, não vai atrasar. Nós amarramos os espíritos demoníacos que tentarão se levantar contra mim hoje. Eu tomo autoridade sobre vocês em nome de Jesus e vos reduzo a nada. Saiam em nome de Jesus, sem interrupções e sem ser impedido por qualquer força satânica ou demoníaca. Eu entro naquilo para o qual Deus me chamou. As pessoas dizem, do que ele está falando? Não é da sua conta. Eles sabem com quem estou falando. Eles sabem com quem estou falando. Ele disse, foi quando ele estava alertando hoje. Ele disse, você vai ver muita dessa escuridão. As pessoas que continuarem se entregando a isso simplesmente vão cair mortas. Elas vão cair mortas porque tentam impedir o que está sendo dito. E aqueles que tentarem impedir aquilo que está sendo dito vão cair mortos porque não poderão mais impedir. Eles não vão. E eles abriram tanto a porta que vão embora. Veja, no meio do dia, eles simplesmente vão cair mortos. Você vai ouvir falar disso. O que aconteceu com fulano? Bem, ele se foi. Por quê? Eles abriram a porta. Eles continuaram brincando e brincando com fogo. E acharam que não iam se queimar. E foi sobre isso que o Senhor me alertou muito hoje. As pessoas não entenderam 1 Coríntios 5:5. Pois o julgamento começa primeiro na casa do Senhor. E há muita corrupção dentro da igreja. Tanta corrupção na igreja. E ele disse, o julgamento começa primeiro na casa do Senhor. Pois em 1 Coríntios 5:5 diz que eles serão entregues a Satanás para que não vão para o inferno, que haverá um abalo dentro deles. Ele não deseja que ninguém vá para o inferno. Então, ele te entrega, ele permite que você passe pela pressão para salvar sua alma. Você deve estar pensando, bem, até agora me safei de tanta coisa. Mas você não vai. Você não vai. Dia do acerto de contas. Dias do julgamento. Os dias do acerto de contas e o dia do julgamento chegarão em breve. Isso acontecerá em breve. Isso acontecerá em breve. Isso vai acontecer rapidamente, eu o ouço dizer. Isso acontecerá dentro de um dia. Isso acontecerá em breve. Você diz, bem, Não, você está certo. Você é mais do diabo do que dele. Você é mais do diabo do que dele. Ele não te conhece. Agora eu pude ver tudo tão claramente quando entrei ali. E eu saio, eles me tiram de lá e ele está os alertando. Ajeite seu coração diante dele. Ajeite seu coração diante dele. Pois você é mais do mundo do que dele. É hora de se entregar por completo. É hora de se entregar por completo. Ó, Pai, eu me rendo ali a isso. É uma unção coletiva. Como uma unção coletiva. Obrigado, Pai, pelo teu corpo. Recebemos o corpo, Pai, em nome de Jesus e o elevamos diante de Ti e simplesmente nos rendemos. Obrigado, Senhor. Mas que amigo temos em Jesus? Obrigado, Senhor, pelas orações dos santos, que estamos todos juntos, o exército se une e é como se o diabo fugisse. Estou te dizendo, Diná, quando nos unimos há muita unidade nisso. Há muito poder nisso. É isso que é. Você pode sentir quando nos reunimos. É como um exército se formando. É como um bando de codornas.
Obrigado, Pai. Agora a sinfonia está aqui, Senhor, e vamos orar por esta nação como o Senhor quis hoje. E elevamos este corpo diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo pagou o preço das curas, das demonstrações e das manifestações da glória em nossas vidas. Pai, que não precisamos ter enfermidade, não precisamos ter doença, não precisamos carregar todo esse peso. Mas, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque andamos em vitória, pois Ele é vitorioso. E tomamos isso, Pai, em nome de Jesus, pois somos mais que vencedores por meio daquele que está em Cristo Jesus. E tomamos este corpo em nome de Jesus. E te damos louvor por isso. Senhor, obrigado pelo sangue. E nós valorizamos muito o sangue. E o sangue nos valoriza muito. Te agradecemos, Senhor. Cobrimos nossos olhos. Cobrimos a nós mesmos ao nos unirmos a Ti. E te agradecemos, Senhor, porque esse peso está sendo removido. Obrigado, Senhor, porque foi isso que o Senhor me mostrou, Deus. Não precisamos enfrentar isso sozinhos. Temos uma família aqui. Pai, nós vamos enfrentar isso. E, Senhor, tudo o que o Senhor me mostrou durante o dia, nós trazemos ao povo. Trazemos isso ao povo, Senhor, e te agradecemos porque há liberdade em Jesus. Há liberdade com todos eles. Há muitos guerreiros de oração experientes aqui e somos muito gratos por todos eles. Enquanto eu sentava no muro foi algo avassalador e natural, Senhor. Mas somos muito gratos por tudo o que o Senhor nos disse. Somos muito gratos, Pai, porque temos a vitória e tomamos este sangue agora em nome de Jesus. Nós o recebemos, Pai. Damos grande valor ao sangue e o sangue nos valoriza muito. Aleluia. Gente, estou dizendo para vocês, foi incrível. Isso é incrível, querida. Foi assim quando eu estava olhando e o Senhor estava me mostrando o que estava por vir. Estou falando daqueles 5, 6 horas só em trabalho de parto espiritual. E eu estava lá e disse, não vou mais fazer isso. Eu preciso, vamos lá e vamos fazer isso com a família. E eu estava lá e só tentando organizar minhas vitaminas. E eu estava orando em espírito. E eu estava olhando para aquilo e parei e olhei de novo. E o Senhor estava me permitindo mostrar a experiência do amanhecer vermelho. E eu disse, vamos levar isso para o povo. E no momento em que entrei, começou assim, parece que é desse jeito. Foi como se eu tivesse sido puxado para fora disso. Não sei como descrever isso para você, mas isso está sobre mim o dia todo. Isso tem estado sobre mim o dia todo. Trabalho, até mesmo sobre minha filhinha. Ela está orando com tanta intensidade e foi incrível. O gemido que estava saindo de Paisley por esta nação, e isso simplesmente mexeu. Só o gemido orando pela nossa nação. E então, de repente, eu entro aqui e é como se você estivesse subindo mais alto. É como se você estivesse, sabe, não sei como descrever isso de outra forma. Até que você tenha vivenciado isso. Então eu continuo orando porque, como eu disse, temos as tropas. Isso me impressiona. O lugar para onde Deus nos leva e onde crescemos. Cultivar, saindo de sua barriga, saindo de sua barriga, saindo de sua barriga. Empurrar. Empurrar. Ele está falando sobre finanças. Empurrar. Empurrar. Tem mais. Tenho mais coisas guardadas. Há dias grandiosos, grandiosos de portas abertas. Pois este é o tempo de voar alto. Este é o tempo de grande aceleração. E ele estava declarando isso, o dinheiro para o corpo de Cristo. Nós estávamos chamando isso para nós. Ele disse, dirija pelos melhores bairros de Tulsa. Passe de carro e declare isso. Declare isso. Vai e faça isso. Declare isso. Te omanana eteke ubada agudes. Hey edibosa, canonosa. Hey edibosa, camonosa. Lebudo ti panodo se canemosa. Lelebo kando rabato cosa. Lady anora baseria. Lelianora baserian. Leo rabato comenedi baranamosumum. Rerio bodobo ki paranamosotona danamondom. Lelio paranomo
mosika na no de besia para na motaba. Leli bigi menenonda da robo sanno na mondia mo sikale beci. Le ko menena mondo bede. Le ko menena monde de. Li boki ando. Li koti pando robo. Li kando na mondo. Li kili bosia. Le omena mondia para na mosande de bocambro. Le tando robo siri ando rebanda. Reliatose, Leliatosti kando, Leliatoti kando da baseti, Lecori biseteri man, beyond the mochi candobo, riando the bokinde apandobo, ateke se tebo dopekese, lekete ke de bekese toke, lekete te ribiconda, leconde de bocande de bosia, lecando de bosia totco, rebando bosia por man, berry boribande, bassetodamante, bonde botapando, rebidi boticando, redidi bosatando, roribikise, rotete ridikise, andamodinga robosando bosi. Leli mondio bora basonga rabase. Atete robokimam. Re ribika momba bamanene mese. Ha to costa pano no mota camba da mondo bosike. Hete geseke. Hede dekese. Ha to koda baseke tekina matukatum. Hede di bikika to kotum madaban. Lekando ne moncando da batunda da batora bate. Ratatato tando da boki ananando. La no mondi da bokusha tusta. Ok? Eu vejo isso. Ah, entendi, Havaí. Eu vejo o Havaí. Vejo Honolulu, Havaí. Vejo na faixa que um grande plano está sendo elaborado. Ele quer levar isso adiante. Ele não quer ir. Ele não quer morrer. Ele gosta de onde está, mas está sendo pressionado. Ele está sendo pressionado a reagir. Ele está sendo pressionado a reagir. Fica perto das lojas. Fica perto do shopping. Fica perto do shopping bonito. Fica perto. Tem. Onde ficam todas as lojas de luxo, lojas de varejo de alto padrão. Vejo a Gucci. É um lugar, é uma área rica. I see Gucci, Matukonde, Ande so. Ando ode so. Madonge. Ha tukunde da matukene. Denden li tukunde ma outinge shela moma. Beleomba. Bonde kim shengo. Bando bonde manange apasio kunde de mekikangwe. De go bakranda. De gonda bakranda. Heso shai otumene. Aindo ikunde na ma inga yengo yipa shekare te kunde ma. Lelo, pa ipusha, elo, para o pata, elo, para o mae, hapokimbayo, palo, pao, shelo, monope, enemope, pugi para a o ipana, e podi a patanuna e punena ata, e sikona na amunene etene mota, hopo de ipusnando de okodo ope. Hatukune ahakukuno e kano okunana ata. Heshikona na atokunene eketene de ikananata. He bode de ikanano opo de na atukunene eketene ekenere ata. Now it's about to base. I feel it. I've put Matna kiss it. It's pushed me back in there. Decay. Montekanoi. Nakotunoe. Noko. Nako oto okunonoe. Hapokine ekene ekikumana na atuke. Hoko nini kananono okukunene na akunene. Ha toko nini ikatenene ekatenene. Ho ta nanano okukunene. Sitting in the moon. Letiti butisa. Letiti iputa. No, put it stay on.
Le este ere an. Bo na o koto tele ego no parara ase. Kede bapa. Kede bapa. Kede bata nene muchta takana no okushine ete. Enenenete utata. Enenenete ukatata. Mete stengo. Meste stengo bada. Meste stengo bapa. Mene este stengo odabata. He goropa. He gorodoka. He gorodoka papune esete. Ha tono no oko nene e karanana ontono. It went adundesi pokona ate ke eseke tenena eti kuna nanando. Gede nene mondo do oko ko onena ando. He se opa. He o shishopa do de pokona na ate teke se. Agora estou em Orlando. Eles querem semear o medo. Ainda está por perto do rato. Deve ser instalado ao redor do rato para semear o medo. Incutir medo naquilo que as pessoas têm por perto. É como se fosse um cervo. Para eles é como um cervo. Eu vejo. É o rato. Representa a liberdade. Representa o turismo. Representa férias. É só para relaxar. O que eles tentariam demonstrar, mas que seria o objetivo de semear o medo no coração das pessoas hoje em dia. E estou analisando isso de perto. Tente elaborar um plano. Elaborar um plano. Muito distintivos, verdadeiramente distintivos. Infiltrar-se na segurança, infiltrar-se entre as pessoas, os funcionários, infiltrar-se no interior. Kotema tu besti ti se kurabara mare ne esiti she ishite. Tale de esiti so kudamate. Hede eko o toko o tete maate. Hesete oramare mango minga go de beke puta batu kunene mengere biga shutishu kunene ma. Vejo asiáticos. Vejo asiáticos andando por aí. Vejo famílias asiáticas. Eu vejo as orelhas. Eu consigo ver as orelhas neles. Eu vejo os brinquedos. Tem a ver com Tron? Tron. Kotele iste stikusara. O te karamara arm. Li okukunina akatune isheke. Around Tron. Bede ite tu staren. Mene onguru ugikaran. Esse tishikeri ukanara ne isete. Esete buda paio tomore ai. Esete operai. Hesite oradai. Hisi udimai kudimai tise. Hello patarade. He potora atarade. The holiday. Daily o patarade. Isikere mo aparade. He ribo patarade. Hatukunishe. Hatukunenese. Hatokonenese. He kobis. You coes. Meo paria tokoda maeteke. Licomenana malpado bokukese. Está com a equipe de segurança. As pessoas que estão revistando outras pessoas, isso é com a equipe de segurança. Eu os vejo. São as pessoas contratadas para proteger. Iti posta prata ete bese hisango. Enemy kika shango bando pa yete si kokena na atunda you opening on yango chicken in the upatop. Crede sete opa. He tokoda ma ubera over mo sheko manade. He yoni mayo kovi ba shana nene. Hatokona nene. He koda nonge matukina asokota.
Mas eles estão procurando um árabe, mas não é isso. Eles estão procurando alguém que seja árabe, mas não é. Nem todos os terroristas são árabes. Foi isso que acabei de ouvir o Senhor dizer. Vocês estão procurando apenas árabes, mas é uma infiltração de alguém que não é. Não é um árabe, mas é alguém de fé muçulmana. Só porque não tem pele escura. Não olhe, não olhe. Estereótipo. Estereótipo. Não olhe para o estereótipo. Não procure por estereótipos para o que está prestes a acontecer. Você entende? É o maior engano por dentro. Estereótipos. Vocês estão olhando apenas para a pele escura. Isso é estupidez. Vocês precisam ir mais alto. Isto é mais sombrio. É mais sombrio. Você entende? Isto é mais sombrio. O plano é mais sombrio. Tela opa toda mata. Que se people you couldn't name di bakunda di shango da bakrama. Bakrama. Mecca. Baklama. Mecca and Mecca. Mecca Makush. Mecca. Meca. Usa a palavra Meca. Beca Sico Matuta. Beca Sico Matata. Yusotosu. Yusha Shosha. Meke Eke. Miko Bosa Capote. Meke Mituto Chicago. Mika Shakota Kakasha di Chicago. Mary. Mika Tukaro. Mika Shikede Buka. Meka. Ukupe. Nelle opero ocio. Hipporamobero. Papo ti parado. Hese tisa tukuna mahapota. Manongon dele epukite bekese. Até mesmo durante o Ramadã. Dekis. Meka. Mika tuku shakarane. Neneningon dongo opotarade. I see bota. I see a bota. Matu. I see a bota. Multi. Batele ekese. Moke. Batoko de meke. Meka mendasu. Mene meke soda. Mene mose take the buta. Mene take a mona na se puta manan. Hingo mote karabuketan. Me toto take karana mokoto nanan. Li sekum. Lide secum. Lecum atakarum. There is a lie about the harem. De tuntas. Dekoto potare. Hese. Hakudema. Hatukama. Medekasu. Meko takushama remede mekishi. Tukunaman. Bele monge ni manga de monga mambe de be budisha otakuta ba. He de bika ondoro boti para. Ele está falando com o governo dos Estados Unidos. Não faça estereótipos nisso. Olhe para os outros. Há um plano com pessoas que você não espera. Há um plano com pessoas que você não espera. Olhe mais a fundo para os seus próprios e sujos ratos no seu governo e observe a corrupção. Olhe mais a fundo, diz o Senhor. Olhe mais a fundo. Cobre, está bem na sua frente. Está bem na sua frente, mas é profundo. Eles se infiltraram em todos os níveis. Tete, Bokume, Teke de Biki Tiki Oba, Tete Ota, Sedis, Butisa, Sedis, Listi Atuto Opatatasa, Grande, Opatasa, Crando Opatasto, Patutasto, Trete que se timon. Em seus shoppings, um grande P, um plano. Um grande plano. Um grande plano maior do que você imagina.
Você entende? Um plano maior do que você imagina. Um plano maior do que você imagina. Kunimika tu gina asutu kushipara de que sei. Shere bora bara be tu medadando. Sandondo o toko ne de ika tatando. Shandore o koto o poto o keteke de besando. Shred this, I hear them say. Shred this, tutstaro. Tostado ratete ese. Shred this tutiba. Shred this tatutu. Sado, shred Boston. Shred. O como na mato panoston. Eles estão tentando encobrir seus rastros. Eles estão em um mainframe do computador. Eles estão tentando fazer o que Hillary fez. A cada passo que dão, são estratégicos no impacto que causam. Eles pegaram isso e foram. Eles estão, eu os vejo destruindo provas. Estão destruindo as provas. Trituração. Eles estão arrasando. E é como se fosse uma tentativa de encobrir a verdade sobre os computadores. Em todo lugar que vão, mas eles estão infiltrados nos lugares menos prováveis que você imagina. Todo mundo sempre procura pelas pessoas com chapéu. Que teria uma barba grande e entraria falando de jihad, sabe do que estou falando? Mas o Senhor disse, olhe mais fundo, está bem na sua frente. Essa é uma afirmação muito interessante. Shekomana apudena ake sheketibi ibu unama aputete. Até mesmo na NSA. Você ouviu o que ele disse agora há pouco? Ele disse, até mesmo na sua NSA. O interessante é que o governo francês está cooperando com eles. Quero dizer, eu vou para a França e venho para a América. E o governo canadense também está cooperando com eles. Não há resistência. Não há resistência. Se não há qualquer resistência, então não há um motivo válido para reagir e atacar. É trazer a Sharia, é trazer o modo deles, e se não há resistência, não há motivo para tentar atacar hoje, mas é para se opor à resistência, Eles querem infiltrar a resistência, mas aqueles que os recebem livremente. Você não precisa atacá-los. Você não ataca aqueles que são seus aliados. Ele está falando sobre o Canadá. E ele está falando sobre o Canadá, mas existe um cisne negro. Há coisas que acontecem na França. Nem todos concordam com Macron. Esse é o problema. É a resistência contra o que Macron quer fazer. Há uma resistência contra o que Macron quer fazer. Kudasare si tu shabrata bukonemoto. Se nemotum. Bate ki siti ki wumena aprenyango. Dere bikigando. Sato predicare. Mesetison. Sedidis. Sede ististi hatotum. Sete ististi atatum. Serin miste. Ele está falando sobre os auditórios, igrejas, o multilingüe. Você me ouve? O multilingüe. Eu vejo o Joel. Todo plano, toda trama, todo plano de ataque contra nossas igrejas, nós dizemos em nome de Jesus. Na Lakewood, nós dizemos, em nome de Jesus, você está protegido. É como se eles estivessem se voluntariando. Eles são voluntários.
a voluntários. Heresy, base, heresy, token, bedioku mena aputese, ede isa tukatu merada atukese, hetoku mena iparatuka, hete ekutuku nana atukotuka, hesitation, he's going to bring restitution, bekis open, kran, bekimi, poke bishi aonomofa. Crede meso tishokoman. Crede meso tukishoman. Crede meso tukatoman. Kronge opataro. Krome ikataro. Peso ti aro oramaro. Hese tora matora mataro. Hese kenemonomenango be shikene butano. Eridibitaro. Hese o paramatura mataro. Hese o batura mataro. Many will know. Be tuki pai. Many will go batuki nemai. Hesi o pai. Ele moto mene e paratai. Hiko shikerebotai. Heshiko de bekerebotai. Hikano shikanamoto. Reti, and you will go. Bakomene e pushai. Miko ramonomosai. Heti kenemopai. Lililimo shikunamai. Say this, Hikosai. Say this, and you may. Matukisai. Say this, may say. Say this. Kumane. Hene monkey mai. Hese. Harris mentumahe. Hote ne mi kare mote pai. Hene mote mahe. Hone mene mote. Is the Lord giving you something? I'm not right now what you're saying. Kutabane mekete bise. Heta kumene mare motion. The motions. Begligen. Stela opa. Daily bikite kote bekiselo. Resto param. É um tremor grave nas igrejas. Um grande tremor ocorreu nas igrejas. Vocês verão um grande tremor nas igrejas. Ele está insatisfeito com o sabor que sente. Ele está descontente. O Senhor está descontente com o cheiro que sente. Eu o ouvi, foi isso que ele disse. Um tremor nas minhas igrejas. Estou descontente. E então ele usou a palavra heresia. Não sei, as palavras dizem. Talvez você tenha que buscar no Google. The tingo in the ushikare. Haro no manaro. Papute isete ukamanaro. Eles acham que estão no caminho certo comigo, mas já estão distantes há muito tempo, entende? Eles acham que estão no caminho certo comigo, mas já estão distantes, entende? É como continuar assim, e então você se desvia para esse lado. E você acha que está indo em linha reta, mas já se desviou para esse lado. E quanto mais você desliga isso e se afasta um grau, mais distante você vai perceber. Eles se desviaram do caminho que eu tenho para vocês. Eles se desviaram do caminho. E quanto mais eles vão, menos conseguem enxergar. Eles não estão mais próximos o suficiente da linha para poderem vê-la, porque continuam indo por esse caminho. Se eles voltarem por aqui e corrigirem isso. Mas alguns estão tão distantes que vai ser necessária uma grande correção. Foi isso que ele disse, grande correção. E as pessoas dizem, Brandon, você está sendo duro demais. Não, eu ouço o Espírito do Senhor hoje. Não sou eu. Não sou eu mesmo. Eu ouço o que ele diz. Uma grande correção está chegando. Uma grande correção está chegando. Muitos verão. Muitos verão. Você verá uma humilhação. Muitos estavam tremendo. Muitos estavam tremendo. Não estou pegando no pé de ninguém. Ele disse, não se preocupe com isso. Ele acabou de me corrigir. Você diz o que eu digo. Ele ouviu meus pensamentos. Eu digo, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo.
Há um abalo nas igrejas. E você verá uma grande quebra nas igrejas. E eles se ajoelharão, pois há heresia. Tremor, 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 tremor. É isso que ele está tentando dizer. É um fedor diante dele todos os dias. É um fedor diante dele todos os dias. O verdadeiro arrependimento é se afastar. O verdadeiro arrependimento é se afastar. Messy. It's messy. Atumena adekese. Bede. Multi-worship. Atupese. Multi-worship. It's multi-worship. They say multi-worship. Kunema. Kenemonia kunema kumene. Heshekeneburkma. E você vai perceber que isso acontece até nos lugares mais altos da vida. Você vai ver isso nos momentos de auge, na televisão. Tell him. Se você é amigo do mundo, você não é meu amigo. Ele disse. Diga a ele. Se você é amigo do mundo, você não é meu amigo. Você se apega ao mundo e não se apegou a mim. Se você se apega ao mundo, você não se apega a mim. Afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Se você se apega ao mundo em vez de a mim, afaste-se de mim, eu nunca te conheci, foi o que ele acabou de dizer. Pois há muitos deles, eles estão andando na heresia. Só porque você tentou andar com o presidente, só porque anda com essas pessoas, veja, isso é heresia, é confuso. Você entendeu o que ele disse? Ele diz, é confuso para ele, é nojento, é fedorento. Orgulho demais. E eu resisto aos orgulhosos. Eu resisto aos orgulhosos, ele disse. Humilhe-se diante de mim. Ele está falando sobre isso, ele disse. No tempo certo, eu disse que iria te exaltar, mas ainda não chegou o tempo para muitos deles. Eles se exaltaram. Eu não os exaltei. Eles se exaltaram, ele disse. Eles se exaltaram e ele está irado com isso. Eu ouço a voz dele. Ele está tremendo. Esse temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, a reverência, a santidade de volta à igreja. Pureza de volta à minha igreja. Hoje em dia, você nem sabe a diferença entre a igreja e o mundo, ele disse. Mas mesmo assim você diz que é meu e que é minha igreja. Você diz que é meu e que é minha igreja. E isso está nos círculos mais puros que você pensa enxergar. Pois há grande heresia, há grande abalo sobre eles. Mesmo nos círculos que você pensa. Você se lembra disso. Eu os vejo, querido. Mesmo naqueles que tentam fingir que são os mais puros de mim. Seus corações estão longe de mim. É importante lembrar que você não precisa exercer pressão demasiadamente forte na boca do cavalo, do animal, para desviá-lo quando ele está em ordem. Você não precisa puxar forte o freio da boca do cavalo para corrigi-lo muito. Uma grande correção, se você puxar forte, é demais se o cavalo está alinhado com você. Basta um pequeno movimento para guiá-lo. Mas quando um cavalo é rebelde, quando um cavalo está fora do caminho e se debatendo, é preciso muita força. Mas quando você está alinhado comigo, não é preciso muita correção. Você mal precisa puxar, ele disse.
Eu vejo isso. Você mal precisa puxar, você diz. E você segue exatamente no caminho certo. Não é preciso muito para guiar um cavalo domado. Não é preciso muito para guiar um cavalo domado. Mas quando você não está domado, quando você não é maleável, quando você não está pronto, eu vejo o cavalo e ele o guia. Você é um cavalo assim. Ele está cuidando disso. Ele disse: filho, basta um pequeno puxão para nos mantermos no caminho certo. Mova-se para a esquerda. Mova-se para a direita. Mexa-se, mexa-se, mexa-se. Siga o que eu lhe disser para fazer. Você está sob o domínio. Você está em sintonia comigo. E eu estou em sintonia com você. Um cavalo que é facilmente domado é fácil de mover e controlar. Mas um cavalo extremamente rebelde é realmente muito difícil de domar e de lidar. Ele anseia que você tenha um relacionamento com ele todos os dias, ele diz. Você entristece o coração do pai. Você entristece o coração do pai. Ele diz que já providenciou tanto para você. Mas você entristece o coração do pai. Pai, nós nos arrependemos. Perdoa-os, Pai, perdoa-me. Senhor, nós nos aproximamos mais de Ti. Tu és um Deus tão bom. Nós nos arrependemos, Senhor. Você diz que quer o avivamento. Você diz que quer a glória. Mas há tanto do mundo em você. Separe-se para mim. Separe-se para mim. E você verá a grande glória